colocar a doença de Parkinson como uma mera condição fisiopatológica que vem a se suceder por uma perda maciça de neurônios dopaminérgicos na via nigrostriatal. Quando a gente pensa em doença de Parkinson, muitas vezes a gente já pensa na própria dopamina sendo perdida e sendo, digamos assim, disfuncional ou não atuante no sistema cerebral. Para a gente entender um pouquinho o que é essa via nigrostriatal, precisamos nos remeter, de certa maneira, à anatomia do encéfalo, né? E do próprio cérebro. Que nós temos o tronco encefálico, que é composto por bulbo, ponte e mesencéfalo. E lá no mesencéfalo, que é no topo do tronco encefálico, existe uma região chamada substância negra. E essa região ela é dotada de uma projeção que parte dali, substância negra, e desemboca até o estriado, que já é no próprio cérebro, é numa região, digamos assim, subcortical do cérebro, um pouco mais abaixo do cérebro, que é a região do estriado. Então nós denominamos essa via nigrostriatal, porque sai da substância negra e vai para o estriado. E é uma região rica em neurônios dopaminérgicos. A princípio, a dopamina e esses neurônios dopaminérgicos sofrem uma neurodegeneração, que é uma perda de função maciça, e é o que vai estabelecer de fato a doença de Parkinson. Mensura-se que em torno de 80% dessa dopamina que é perdida, que esses neurônios são perdidos de fato, é o que vai desencadear ou suceder a própria doença de Parkinson, os sintomas proeminentes, né? Mas vale lembrar, e aqui é o mais importante, que a doença de Parkinson não é só isso. Ela ocorre, conforme passa o tempo, uma perda progressiva de neurônios e um extravasamento maior desse sistema neurodegenerativo, digamos assim. Por isso, áreas límbicas voltadas à emoção são perdidas, áreas corticais, né, ao raciocínio. Existe também áreas relacionadas ao sistema colinérgico, né, que envolve raciocínio cognitivo, etc, etc. A levodopa é o padrão ouro do tratamento da doença de Parkinson, né? Ela é um medicamento que, vamos dizer assim, mais reduz os sintomas e mais fornece a qualidade de vida para o indivíduo. Eu gosto sempre de mencionar em todos os meus vídeos a mecanística do que acontece, né? Não só no que acontece no cérebro, no que acontece dentro dos neurônios, no que acontece em termos de mecanismo de ação de fármacos, porque de fato a gente precisa entender tudo isso para saber o processo em si, o porquê que está acontecendo tudo, né? E vamos tentar entender, é um pouquinho complicado, mas com um raciocínio assim equivalente a tentar buscar uma meta de responder a essas perguntas, a gente chega a um objetivo grande. Então assim, a levodopa, ela é um precursor da dopamina. O que é um precursor da dopamina? Ela é um elemento que vai formar a dopamina. Então ela precisa de uma enzima, que é uma proteína, é uma outra molécula. E essa enzima se chama dopa-descarboxilase. O que acontece? Tem a levodopa, vem a enzima dopa-descarboxilase e forma a dopamina, certo? E essa é a ideia de se administrar a levodopa para uma pessoa que está com perda de neurônios dopaminérgicos. Porque se eu administro levodopa e depois ela vai formar dopamina, de fato a dopamina vai lá para o sistema nervoso e tem a sua ação, né, nos neurônios dopaminérgicos que estão ali, e a pessoa acaba perdendo esses sintomas, né, que são lentidão, tremor de repouso, rigidez, alteração na postura, etc, etc, etc. Então o que acontece?
Entretanto, a levodopa, ela é fundamentalmente administrada e em sua fórmula com um inibidor dessa enzima, dessa dopa descarboxilase. Vamos tentar entender. Então tem a levodopa e o inibidor da enzima que converte a levodopa em dopamina. Por quê? Porque se eu tenho a levodopa e se tem essa enzima que age, vamos dizer assim, a pessoa toma a levodopa não vai direto para o sistema nervoso, ela está aqui na periferia. Então tem levodopa. E a levodopa, se a enzima chegar, a dopa descarboxilase chegar antes dela ir para o sistema nervoso central, o que vai acontecer? Vai converter em dopamina e a dopamina ela vai chegar numa barreira chamada barreira hematoencefálica que ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma camada de células protetoras. Então, o que acontece? Nós damos os inibidores da dopa descarboxilase, por quê? Porque a levodopa, ela não é convertida em dopamina, certo? Ela não é convertida em dopamina. Então, ela vem e a levodopa atravessa essa barreira do sistema nervoso central. Então, ela entra no sistema nervoso central e lá no sistema nervoso central ela vai ser convertida a dopamina para conseguir agir. É um processo super complicado. Além do mais, além de dar o inibidor da dopa descarboxilase, que é super importante para quê? Para aumentar a quantidade de dopamina no sistema nervoso central, se eu formo muita dopamina na periferia, que é, por exemplo, se não tivesse o inibidor da dopa descarboxilase, certo? Daí ia formar bastante dopamina na periferia. Aumentariam os efeitos colaterais, como por exemplo, principalmente náusea, porque a dopamina em excesso na periferia causa náusea e vontade de vomitar. Então aí tem dois tiros certeiros que os inibidores da dopa descarboxilase dão, que é aumentar a quantidade de dopamina no sistema nervoso central e 2, diminuir os efeitos colaterais no sistema periférico. Então, essa é a razão de dar-se inibidor da dopa descarboxilase junto com levodopa nas formulações farmacêuticas. Além do mais, uma dica. Para quem faz uso de levodopa, o interessante é não utilizar a levodopa junto com alimentos ricos em proteínas. Por quê? Porque isso pode dificultar o processo de absorção da levodopa. Muito obrigado, meus caros amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais complicado, digamos assim, no sentido de bastante conceitos difíceis, mas eu faço de todo o coração e a minha intenção é propagar a ciência com objetivo e paixão.